Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso amado podcast, do nosso AtoCasts, onde nós estamos sempre, toda semana, todas as quintas-feiras, às 21 horas, trazendo para você algum conteúdo com autoconhecimento para que você desperte aquilo que aqui dentro quer sair com tudo, mas ainda está preso. Amém? Já peço para você que entendeu a nossa missão, que é destravar aquilo que está em você travado, assim como eu disse agora há pouco. Você que entendeu o nosso propósito, você que está junto com a gente, não pare em você, não deixa que isso pare em você. Compartilha esse vídeo, manda para um amigo, vá lá no nosso histórico, nas últimas gravações. Cada semana tem algo novo que fala com você. É impossível os nossos assuntos não falar com você. É impossível. Tratamos do cotidiano. Então curta, compartilha, nos segue, que nós vamos junto fazer o melhor que a gente pode nessa terra. Amém? Toda semana a gente fala de algo em específico, trazemos algum profissional de alguma área, alguma profissão, mas hoje nós temos uma profissão que é a profissão, né? É a profissão. Hoje nosso episódio é desejado, é inspirado para os Dias das Mães, né? A mãe não deixa de ser uma profissão, uma baita profissão, um baita desafio, engloba ser uma empresária, dona do lar, ser orientadora, ser forte fisicamente falando. Então hoje é para vocês, mamãe, que vocês recebam com muito carinho o que a gente tem preparado para vocês. E eu tenho o prazer, a honra, o privilégio, a alegria de trazer uma mãe que eu admiro muito, que é a minha esposa. Mais um episódio que ela tá com a gente aqui. Tá batendo cartão aqui, hein? Tô batendo Eu cartão. vou começar a cobrar. Todos já conhecem, mas vocês que ainda não viram os outros episódios, essa Thalita, ela é minha esposa, eu vou deixar que ela se apresente. Hoje ela veio não como advogada e nem empresária, se bem que isso já tá na gente, né? Mas como mãe, por favor. Eu sou Thalita, sou esposa desse homem maravilhoso, sou advogada, especialista em direito imobiliário, sou empresária do ramo imobiliário também e exerço uma das profissões que foi um dos maiores desafios da minha vida, que é ser mãe. E esse episódio a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre a maternidade, a gente vai falar sobre os desafios, sobre os medos, sobre as superações, sobre as incertezas. E é isso. Então vamos lá. Vamos Vamos lá. junto. Hoje um desafio maior, né? Que Desafio maior. geralmente a gente tá com mais pessoas aqui, então eu faço uma pergunta e fico interagindo. Hoje é só nós dois. Eita. Vamos pra cima. Acabou de me vir à mente aqui algo que a gente fala muito, que a gente tenta ensinar muito, que em empresa é extensão da nosso lar, né? Com Então certeza. hoje faz muito sentido. Como você é mãe, possivelmente é como você vai ser na sua empresa, né? Mas vamos deixar isso para depois. Vamos seguir aquilo que a gente Já é difícil falar sobre maternidade, é, associar esses dois associar assuntos, é então. muita coisa, mas a gente É, vai chegar lá, tá? A gente vai te ensinar o que nós já aprendemos, né? Que nada se cria, tudo se copia. Então, cola em quem sabe. Thalita, vamos nessa? vamos nessa. Vamos Nossa, falar. gente, hoje tá difícil aqui, um friozinho na barriga. Quase 1 hora sou eu falando. Ó, e para vocês, mamães, que nós convidamos, que vocês ficaram assim, ó, vocês sabem quem são? Comenta aqui, ó. Na próxima eu tô junto, É porque isso aí, vocês eram para estar gente. aqui, né? Não vamos falar quem são, mas elas sabem, É, né? tem que ter coragem. É isso aí, ó, esse podcast não é pra gente, esse podcast é para quem quer evoluir. Quem já evoluiu tem que derramar no próximo, e vocês eram para estar aqui, viu? Isso aí. Vamos lá. Thalita, hoje é um bate-papo, tanto que nem trouxe folha, hoje eu tô à vontade. Depois traz um cafezinho pra gente, brincadeira. Obri- Vamos, vamos falar. Conta pra mim, conta pra gente, conta pro Brasil, que o Brasil está nos vendo. Fala pra gente o desafio. Como foi a sua gestação, desde antes de ser mãe? Como foi quando você descobriu? Como foi o período? Se teve alguma dificuldade no meio do caminho? Como que você lidou? Fica à vontade. Eita, gente, tão difícil, né? Quando a gente começa a abrir nosso coração e falar da gente também, falar dos nossos medos, das nossas inseguranças. Mas é importante para você que está assistindo saber que aqui a gente também tem nossos medos, também tem nossas dificuldades e a gente também precisa se vencer. Então a gente vai falar sobre isso hoje. E uma das minhas dificuldades na maternidade, ali na gestação,
foi porque antes de eu ter o Miguel, eu tive um aborto espontâneo. Então, a gestação do Miguel eu tive muito medo. Então, foi uma gestação que eu fiquei os 9 meses com aquela dúvida, achando que a qualquer momento podia acontecer algo com ele. Eu me recordo que quando eu estava grávida, eu tinha tanto medo de perder novamente, porque a minha primeira gestação eu tinha sofrido um aborto espontâneo, que tinha momentos que eu fazia xixi no potinho, para poder ver se estava tudo certo, se não sangrava. Então foi um momento muito difícil, tanto que eu falo que até quando o Miguel nasceu e até há um tempo atrás eu tinha muito receio. Então eu achava que a qualquer momento podia acontecer alguma coisa com o Miguel, que o Miguel poderia falecer, acontecer algo do tipo, então era um receio muito grande que eu tinha no meu coração. E esses 9 meses eu tinha muito medo. Eu lembro que na época que eu fiquei grávida, né, estava também na época do surto da dengue, e eu me vestia, praticamente da cabeça aos pés eu colocava luva, podia estar calor, eu estava ali com luva, com meia, com calça, porque eu morria de medo de ser picada, de acontecer alguma coisa. Então foi um período difícil, que eu tive que superar o medo, aprender a lidar com o trauma, porque também foi uma gestação atrás da outra. Então eu tinha perdido um neném e depois de 3 meses eu engravidei do Miguel. Então, E quando você perdeu o Miguel, o Miguel não. meu Deus do céu, tá amarrado. Quando antes de você ter o Miguel, esse período de 3 meses, como foi para você emocionalmente falando? Você conversou com alguém? Porque o Não. que que eu o qual que é a nossa ideia? Eu acredito, tenho certeza absoluta que tem mães passando por isso, né, que têm a gravidez de risco nesse momento, ou que perderam um filho e estão nesse período, ou que perderam e tiveram um filho e estão grávidas agora. Então, para você, porque no final para você deu certo, né? Sim, O Miguel veio e o Miguel é a uma bênção. coisa. Não, o Miguel não foi arrebatado porque, olha, ganhamos um café. Olha, ganhamos o café, Meu ó. Meu Deus! Não Deus. chamo mais ninguém Não, aqui, não, porque não. ganhamos um Aí, café. ó. Ô, Ismael, Deus abençoe sua vida, meu amigo. Tá ótimo de açúcar. Obrigado, meu amigo. Que privilégio, ó, estamos crescendo. Então, a gente entrega o que a gente passou, mas entendendo que tem gente passando, né? Então, esse é o nosso desafio aqui, né? A gente não quer falar da gente, a gente quer falar o que a gente conseguiu na vida e como a gente fez. Então, para essa mãe que está nesses possíveis 3 períodos, que acabou de perder um nenenzinho, ou que está grávida, mas perdeu recentemente, eh, qual que é o conselho que você conseguiu? Vamos supor que no meio do caminho, lá naquela época, aqueles 3 meses, você agiu de um jeito que hoje você não agiria. Na verdade, naquela época eu não tinha o conhecimento, eu não tinha a orientação que eu tenho hoje, eu não tinha a mente que eu tenho hoje. Então foi uma época que meio que eu vivi aquele luto sozinha, né? Porque eu não fazia terapia, eu quase não me abria para as pessoas, então eu sempre fui uma pessoa que eu converso bastante, sou bem comunicativa, mas para falar dos meus problemas eu acabo me fechando um pouco. Então foi um período que eu passei meio que sozinha, assim, e com Deus me orientando sempre em oração e tudo mais, e pedindo para Deus força. E eu falo que foi um período que eu fiquei meio anestesiada, porque foi tudo muito rápido. Então eu perdi, logo depois eu engravidei, e um medo que eu tinha era se eu ia conseguir engravidar novamente, e se eu engravidasse novamente, se eu ia, conseguir sustentar a Sim. gestação. Fora isso também eu senti um pouco de culpa, porque quando eu engravidei eu não sabia, mas eu perdi bem no comecinho e eu estava com um descolamento de placenta. E eu precisava ter placenta não, não sei se é placenta ou é descolamento ovular, para ser mais Exato. exata, né. Era descolamento ovular, porque era bem no comecinho da gestação. E daí, nesse período, o ideal seria eu ficar de repouso. Só que eu, na época, eu não tinha nem convênio médico, eu não entendia muito, do que se tratava, e eu fiz esforço que eu não deveria. Então, depois desse esforço, eu comecei a ter um sangramento maior e eu acabei perdendo a gestação. Então, foi um período que, além de eu ter muito medo, eu tinha muita culpa. Porque, por mais que eu não quis, eu achava que, de certa maneira, eu poderia ter evitado se eu tivesse feito um repouso e eu não fiz. Mas, foi um processo para eu amadurecer,
E graças a Deus, depois do processo, veio a recompensa, porque hoje Que eu tenho um recompensa. filho, que é o Miguel, é uma bênção, tem 10 anos. Todo lugar que eu vou, eu recebo elogio de como ele é. Não tem uma pessoa que não fala que o Miguel é diferenciado, então não é só porque eu sou mãe, é porque de fato ele é. E eu vejo que ele é uma recompensa de todo esse processo difícil que eu passei. E foi um período que eu orei muito para Deus e eu pedi para ele sustentar a gestação e me ajudar. E ainda faço essa oração para ele me ajudar todos os dias. Mas, se alguém estiver passando por essa situação, o que eu aconselho, que eu não fiz, procure ajuda, se abra, faça terapia, porque é necessário. Você vencer com a ajuda de profissionais é muito melhor do que você vencer sozinho. Para você de casa entender, existem muitos podcasts por aí, possivelmente muitos igual os nossos, lógico, mas o nosso ele funciona de qual maneira? Tem alguns dos entrevistados, eles não querem saber o que vai ser perguntado, que eles preferem agir naturalmente, espontaneidade, outros preferem se preparar. Eita, Mas de qualquer forma, aqui é tratado durante as conversas, o que passa na minha mente é o que a gente vai tratando. Então, o que está comigo agora aqui, uma questão é, você mencionou sobre culpa sim, e você mencionou sobre solidão, sim, né? Existe uma diferença entre solidão e solitude, né? Se você não sabe, tem um podcast nosso que fala sobre rejeição, abandono e solidão. Existe uma diferença entre solidão e solitude, né? Um é bom e o outro não é nada bom. E para você que está passando por isso, ou já passou e carrega isso com você, não se libertou dessa culpa, a gente está à disposição dessas pessoas? com certeza. E é o que eu falo, nesse momento da minha vida eu não estava numa solitude, porque a solitude é você estar bem em estar sozinho ali. É um tempo que muitas vezes você precisa. E nessa época eu precisava de acolhimento, eu precisava de cuidado, então eu estava num momento de solidão, não solitude. Até porque eu carregava essa culpa e essa culpa eu levava comigo. É, fato. E assim, gente, a gente tem esses dias eu estava com um corretor nosso, que eu estava falando para ele sobre imersão, sobre aprender. Ele me perguntou: será que não é errado ir numa imersão, aprender com um homem, com outra pessoa, que eu deveria aprender sozinho? Eu falei: ó, se você tá no médico, se você passa mal, quem que você procura? O médico. O médico não é uma pessoa? Então, em todas as áreas da sua vida, o plano de Deus é que você use as pessoas prontas para aquele assunto. Então, gente, já tratando o que possivelmente vocês possam estar passando, né? É Dia das Mães, mas a gente está tratando um assunto que Tudo, né? surgiu aqui, mas amém. Procura, a gente está à sua disposição, tá bom? Na verdade, o que o Renan falou agora me trouxe até uma conversa que eu tive com a Lola, inclusive era para a Lola estar aqui, mas como ela tem uma escola, ela não conseguiu também estar presente. Mas teve uma vez que numa das nossas imersões ela falou o seguinte, que ela aprendeu que o homem perece por falta de conhecimento. E muitas vezes a gente associa essa falta de conhecimento só ao que está escrito na palavra. Mas na verdade não, a gente perece por falta de todo tipo de conhecimento. Então você participar, ouvir esses podcasts, estar dentro da imersão, é É um você conhecimento, estar né? buscando conhecimento e evitando de perecer Não, pelo fato, caminho, né. fato. Então, lição número um de hoje, você que passa por algo sozinho, independente do assunto, estamos aqui para isso. Eu, Thalita, Simone, Carlos Moreno, professor Alexandre, Matheus Tenebrão, Rodrigo Silva e diversos parceiros que nós estamos aqui para te ajudar no que você está passando. E você que carrega a culpa, não carregue, tá É bom? um podcast que a gente precisa até fazer, porque é algo que muita Não carregue gente a culpa. leva no coração aí, leva como bagagem a culpa. Então é isso aí. Vamos falar agora da parte. Depois de tudo isso, Nossa, depois de tudo isso. Porque assim, gente, a gente tem que falar o que tem que ser dito, né? Então, amém. Depois de tudo isso, você teve a recompensa. que veio o meu filho maravilhoso, Miguel. Mas também não foi fácil, hein, gente. Fala dele. É, Fala como foi. depois, né, de todo esse processo, eu tive o Miguel. E quando eu tive o Miguel,
todo mundo que conhece ele sabe o quanto ele é bênção, mas também todo mundo que conhecia ele recém-nascido era todo mundo falava a mesma coisa: "Meu Deus do céu, nunca vi um filho que chore tanto, que seja tão chorão igual o Miguel". Então, quando eu tive o Miguel, ele não chorava, ele gritava. E eu lembro que, foi algo, assim, muito difícil para minha maternidade, até porque na época que eu tive o Miguel, além de ter passado por esse aborto espontâneo, eu fazia faculdade. Então eu não tranquei a faculdade, eu estudava durante todo esse período e eu tive que fazer provas quando ele era recém-nascido. E eu lembro que toda vez que eu ia fazer uma prova na faculdade, eu precisava deixar ele com a minha mãe ou com a minha tia, e elas me ligavam e falavam: "Thalita, você já tá voltando? Porque o Miguel não para de chorar". E ele não chorava, ele gritava e era desesperador. E eu lembro que eh, durante esse período, né, quando ele era recém-nascido, ele chorava tanto que eu pegava ele no colo e eu chorava junto com ele, eu falava assim: "Meu Deus do céu, eu não sei ser mãe". E quantas vezes eu me via ele chorando e eu chorando junto e eu falando para Deus assim: "Senhor, você me deu um filho que eu tanto queria, só que agora eu não sei, me virar com ele, ele chora e eu não consigo fazer nada para ele parar. Eu tento fazer de tudo e eu não consigo. E a amamentação também era muito difícil, sentia muita dor, consegui amamentar, graças a Deus, até 8 meses o Miguel mamou leite do peito, mas, foi um período também muito difícil, que ele chorava de um lado e eu chorava do outro, e eu achava que eu não ia conseguir ser mãe, eu achava que eu não tinha esse dom, eu achava que, eh, eu não era capaz, até porque eu era nova, tinha em torno de 22 anos e tudo acontecendo ali, então foi um período difícil também, os primeiros meses. Deixa eu te fazer uma pergunta. De fato eu não sei. Nesse período que você talvez se achou não ser mãe, era por causa da ocasião ou algum momento você, ouviu isso de alguém e isso entrou na sua cabeça? Ou realmente aquelas vozes que ficam na sua vida a gente escuta o tempo todo? Na verdade, eu acho assim, que antes, de eu ser a Thalita que eu sou hoje, de conhecer a minha identidade, eu era uma pessoa muito segura. Eu lembro que em algumas ocasiões eu tinha muita dificuldade, ainda tenho, gente, pra mim é muito difícil. Fazer esse podcast hoje aqui sozinha com o Renan é um desafio pra mim, Eu porque eu intimido tinha muito, né. vergonha com certeza. Eu sei, eu intimido Ele muito. intimida muito. Com certeza, eu tinha muita insegurança. Então, eu até um tempo eu falava assim: "Ai, gente, eu acho que eu sou tímida", e todo mundo falava: "Você é tímida, Thalita, imagina". E eu falava: "Meu, eu sou". E eu descobri que na verdade eu não era tímida, eu era insegura. Então eu vejo que tudo eu tinha insegurança. Então, para ser mãe, eu não tinha uma segurança de achar que eu era capaz de conseguir, como muitas coisas na minha vida. Eu passei por momentos que eu falo que já falei isso em outros podcasts, né, que eu não me influenciava tanto pela voz de terceiros, mas eu tinha uma autocrítica muito grande, um sabotador muito grande, que é o crítico. Então, o tempo todo eu achava que eu não era capaz. Tanto que quando eu tive o Miguel, eu nunca tinha pego uma criança no colo. Eu sempre tive medo. Eu pegava a criança no colo, eu falava: "Ai, meu Deus", até hoje eu não pego. Se não for meu filho, eu não pego. Eu tenho essa dificuldade de saber segurar e tudo mais. E daí eu pensava que eu não sabia nem segurar meu filho, que eu não sabia dar banho, que eu não sabia trocar, que ele chorava e eu não conseguia acalmar. Mas E espera aí, deixa eu te cortar, mas da onde que surgiu tanta dúvida, insegurança? é porque é algo novo, né. Então, que nem o Renan falou aqui, algumas pessoas a gente sempre, vê quais as perguntas que vão ser feitas aqui no podcast, e eu sou inclusive uma delas. Eu não gosto de vir aqui se eu não saber o que que vai ser dito, porque para mim é muito difícil isso. Então, eu tinha muita essa necessidade de ter o controle. E quando vem a maternidade e é algo novo, que você nunca foi mãe, e eu nunca tive, assim, um irmão, também sou filha única, então eu não tinha um irmão para poder ajudar, para poder auxiliar, para aprender ali, era algo novo e eu não conseguia ter controle, eu não conseguia ter controle sobre o Miguel, a hora que ele ia chorar, a hora que ele não ia, então acho que o fato de eu não ter o controle ali,
me deixava extremamente insegura, me deixava desesperada. Então foi algo que, Deus trouxe a maternidade para fazer com que eu amadurecesse e entender que nem tudo eu vou conseguir ter o controle. Por isso que, como Tá, a gente iniciou esse podcast, eu volto a dizer, a maternidade é uma das profissões mais desafiadoras. fato, concordo. Nesse tempo que você não teve o controle, você teve medo de errar? Muito. Só tinha medo de errar. Então talvez não fosse nem tanto o controle, mas sim o medo de errar. Sim, muito, muito. Eu achava que eu não ia conseguir. E o que que você fala para aquela câmera ali, ó, para aquela mãe que recém-nascido, o filho dela que tá com medo de errar? Você vai errar. Então, o que que eu aprendi com a maternidade? Que a gente vai errar. Só que qual que é a diferença? É a gente querer acertar. Então, eu hoje, como mãe, eu continuo errando com meu filho. São fases, né? Eu tive a fase ali da gestação, depois eu tive a fase dele recém-nascido, hoje eu tô em outra, e eu continuo errando. Só que eu tenho como intuito acertar. Então, você que é mãe, que está passando por essa dificuldade, não precisa ser perfeita, mas faça o seu melhor, porque daí vai dar certo. E Deus está com Excelente. você, sem dúvida. Deus está com você. Tem uma pergunta aqui, inclusive você sabe qual é, mas era mais por final, só que faz muito sentido eu incluir ela agora. Aí se você quiser colocar ela também, seria a resposta nos dias atuais, mas vamos trazer para aquele momento. Sei que você vai conseguir, te pegar de surpresa. Eita. Aí, gente, olha o controle indo pelo ralo. Mas tá tudo bem. A pergunta que nós bolamos aqui é: como sua fé em Deus te sustenta na sua maternidade? Era mais para os dias atuais, né? Nos dias de hoje. Mas naquele momento que você teve medo de errar, como que sua fé em Deus ela te sustentou? Tudo. Porque a fé, desculpa até continuar aqui. A fé, muitas vezes, ela é evidente no que a gente está fazendo, né? A gente sabe que a gente está indo com fé, não, tô com fé nisso, mas muitas vezes a gente está agindo sem estar percebendo que é pela fé, né? Então, naquele momento, deu tudo certo, deu absolutamente tudo certo para você. Miguel não tem um braço, uma perna quebrada, Miguel não tem uma cicatriz, a não sei que ele machucou esse tempo, a gente fez uma viagem, mas ele também estava comigo, né? Não com você, então a culpa não foi sua. Então, assim, deu absolutamente tudo muito certo. Naquele momento, a sua fé em Deus era algo nítido nas suas atitudes ou foi já no seu automático a sua confiança que ia dar certo por causa da sua fé em Deus? Não, na verdade, assim, eu sempre levo comigo da onde virá o meu socorro vem do Senhor. Naquele momento da minha Eita, vida, fala de novo, por favor. sempre levo comigo, né, da onde virá o meu socorro vem do Senhor. Então, naquele momento de dificuldade, de desespero, que o Miguel não parava de chorar, que eu não sabia ser mãe na minha cabeça, o meu socorro tinha que vir do Senhor. Então, o que eu fazia? Eu chorava e eu falava com Deus: "Me ajude, me ensine a ser mãe". E é o que eu levo comigo. Então, todos os momentos de dificuldade, não só na maternidade, mas em todas as áreas da minha vida, tem que ser o Senhor. Então, toda a minha dúvida, todo o meu medo, toda a minha ansiedade, não, isso não significa que eu não sinta isso. Eu sinto e sinto muito isso. Tanto que eram momentos que eu estava aflita, mas eram momentos que a minha fé me sustentava, porque eu pedia para Deus auxílio e Deus foi me dando auxílio. Tanto que o Miguel chorava tanto que outras pessoas não conseguiam ficar com ele, mas quando ele estava comigo, ele se acalmava. E era pelo fato ali de eu ser mãe. Então, mesmo eu sendo uma mãe de primeira viagem, não sabendo o que fazer, Deus ia me sustentando e me dando auxílio, me dando paciência, me dando força para continuar e vencer essa etapa. Nossa, incrível. Nós tivemos as primeiras orientações que nós falamos aqui, né, sobre solidão, você procurar alguém, tanto na solidão quanto você está se culpando muito. Se fosse para a gente priorizar esse ato de você procurar alguém nesse momento da sua vida e o ato de você recorrer a Deus, onde vem meu socorro, o que você falaria para priorizar? Então, eu
Priorizo o Senhor, sem dúvida alguma, né, até porque se eu vou buscar o mas isso não significa que você não tem que buscar auxílio, gente. Tem situações que eu Que o Senhor creio que ajuda Deus através de capacita pessoas, né. pessoas para te trazer o auxílio. Então, se for para escolher uma, sempre eu vou escolher o Senhor, até porque eu vou pedir para Ele me direcionar para a pessoa correta para eu buscar aquele auxílio, mas uma coisa não anula a outra. Então, se você está passando por uma dificuldade, procure o Senhor de todo o seu coração, mas procure ajuda também. É, e se nós incluirmos a ajuda para o Senhor, colocando em nossa oração para que Ele traga alguém que nos ajude, aí dá muito certo, né, que é as 2 coisas incluídas numa Dá só, né. dá muito certo, mas assim, sabe, a gestação não foi o meu caso, né, não que eu saiba. Tem muita mulher que passa por depressão pós-parto. Então, a gente não pode negligenciar uma ajuda médica, uma ajuda de um psicólogo é importante nesse momento, porque a gente não vai saber distinguir ali se é um desespero ou Entendi. se de repente é uma depressão pós-parto, algo do tipo, né. Tá, então nós temos a ajuda do Senhor em primeiro local, que nós temos que entregar para o Senhor, né, Sim, nosso socorro sempre vem do Senhor. com certeza. Ele pode nos enviar uma pessoa próxima, né, para nos Sim, dar um refrigério, um alívio, mas também temos que ter em mente que um profissional da área também é fundamental, com certeza. né, E na verdade é um enviado do Senhor também, é né. um enviado do Senhor, né, porque às vezes a gente procura só que Deus vai enviar o vizinho, vai bater na sua porta lá: "Eis que te digo", não, Tem hora que a gente tem que a pedir gente tem socorro, que pedir socorro, procurar um profissional da área, pedir uma ajuda, sem porque dúvida. afinal ser mãe É um desafio e é tanto. uma profissão, é um desafio e tanto, e a gente precisa de ajuda, né. Eu lembro de uma história que eu vi de uma pessoa estava se afogando, é um relato, né, pessoa se afogando, ela orando para o Senhor: "Me ajude, me ajude, me ajude". Aí passou um botezinho, falou: "Vem cá, sobe aqui", ele: "Não, não, tô orando para Deus, tô orando para Deus". Ele continuou: "Senhor, me salva, me resgata". Aí passou uma lancha, falou: "Não, não, não, tô orando para Deus, pode deixar ele aqui". Aí ele falou: "Senhor, eu fiz tudo no seu nome, me ajuda, não me deixa aqui morrer". Aí passou um navio enorme, a pessoa falou: "Sobe aqui, sobe aqui". Ele: "Não, não, não, tô orando para Deus". Aí nisso ele afogou, morreu, foi para o céu lá e falou: "Senhor, orei tanto para o Senhor, por que que o senhor não me ajudou, não me salvou?". Falei: "Eu mandei o bote, mandei o navio, mandei a lancha". Então é mais ou menos isso, né. Com certeza. A gente às vezes a gente fica esperando em alguma coisa que o Senhor já não está nos enviando, mas a gente não está em alerta. Então vamos ter em mente que pessoas ajudam pessoas. Sem dúvida. E outra coisa que eu costumo dizer também, é às vezes Deus ele quer o primeiro passo, e quando você dá esse primeiro passo, ele vai dar 10 na sua direção. Então, se você está passando por um momento difícil, é importante você também pedir essa ajuda, ir atrás de algum profissional, e daí eu tenho certeza que você dando esse passo, Deus vai dar todos os outros que ele precisa para te encontrar e colocar a pessoa certa no momento certo na sua vida. Vai sim. Amém. E estamos aí, caso precise. Lembrando você novamente. Thalita, como se não bastasse, né, tudo isso, depois temos um episódio da sua vida, né, que você acabou se divorciando, né, e é algo muito delicado para a gente tratar, mas a gente vai falar em relação ao Miguel. Como que foi isso para você? Porque repetindo, gente, eu volto a repetir, nós não falamos de nós, né, nós falamos aquilo que nós já deixamos para trás, aquilo que Deus nos ajudou através da revelação dele mesmo e através de pessoas. Então, assim, nós derramamos aquilo que nós já conseguimos superar. Então, é algo que você conseguiu superar na vida. Eu lembro que eu era seu amigo na época, foi difícil. Como foi isso com o Miguel? Ah, muito difícil. Acho que o processo de separa são várias etapas, por isso que eu tô falando sobre a maternidade, são várias, né. Um dos episódios foi uma separação, então foi algo, assim, difícil, porque quando a gente separa, a gente sente um fracasso em certa área da nossa vida, né, não tem jeito, você vai ter fracassado em uma área. Você acha que isso reflete na Sem dúvida, porque você assim como você, figura mãe, sem se sente dúvida. despreparada para exercer aquilo? São várias inseguranças. Então eu falo assim, né, na época que eu tive o Miguel, fazia faculdade, quando,
eu me separei, eu estava no final da faculdade, o Miguel era pequeno e tudo mais, eu não tinha me formado ainda, mas eu tinha até o conhecimento jurídico, só que naquele momento, parece que seu mundo cai. Então, você tem medo de perder a guarda, por mais que eu já conhecia a lei, era conhecedora da lei, o seu emocional fica totalmente abalado, sua emoção fala mais forte, você tem vários medos, então é um novo desafio na sua vida e não tem jeito, né. É o que eu comecei a falar aqui, que você começou no podcast falando, né, que muitas vezes, eh a empresa é a extensão da nossa casa e nossas relações é a extensão do nosso relacionamento com a gente. E eu estava arrebentada, então eu não conseguiria ser a melhor mãe naquele momento, era impossível, né. Mas tá tudo bem com Tudo isso, né? bem, a gente erra, nem sempre a gente vai acertar. Mas o acho que os maiores medos que eu tive durante esse período era como que isso ia impactar na vida do Miguel. Então, o quanto que eu ia na época eu pensava traumatizar ele ali, porque era algo que eu tinha medo. Eu tinha muito medo de repente, perder a guarda por qualquer motivo. Eu trabalhava autônoma, eu me sustentava teoricamente, mas mesmo assim, eu tinha medo de Deus fechar ali uma porta, porque eu também não tinha controle de como ia ser minha vida financeira, até por eu trabalhar de forma autônoma, então Sim. eu tinha medo de não dar conta, eu tinha medo de tudo, de tudo. Foi um momento, assim, da minha vida que eu falo que foi muito difícil, eu tive que me redescobrir ali, e durante esse período também eu fiquei um pouco depressiva, fiquei um pouco ali com síndrome do pânico, essas coisas assim do tipo, então, eu tinha que aprender a lidar com uma explosão ali de sentimentos, É, mas explosão de dificuldades, né? muito difícil. E como que você aprendeu a lidar? Meu, eu até falei aqui, né, que eu tinha muito medo de perder o Miguel. E até falei que até um tempo atrás eu tinha esse medo. Acho que porque eu perdi o primeiro filho, eu trazia esse medo nessa gestação e também trouxe para a vida do Miguel agora. E uma das dificuldades que eu tinha era que muitas vezes o Miguel tinha que ir para casa do pai. E principalmente final do ano ele passava o Natal com a gente e o Ano Novo com o pai. Sim. E uma das vezes que ele foi viajar no Ano Novo e eu mandava mensagem para o pai para ver se ele tinha chego e a mensagem não estava chegando, e daí na minha cabeça já Era começou uma viagem várias longa, não era era? uma viagem, 6 horas de viagem, não acho era? que era. E na minha cabeça começou a vir vários pensamentos: "Aconteceu alguma coisa, sofri um acidente, olha, meu Deus do céu, não tenho resposta". E eu comecei a chorar e eu falei para Deus: "Senhor, eu não aguento isso". E nesse momento, como eu já disse que meu socorro vem do Senhor, eu lembro que o Espírito Santo falou para mim algo, assim, que me consolou muito naquele momento, que, eh, muitas vezes eu queria que o Miguel estivesse ali comigo, porque eu queria ter o controle da situação, eu queria saber que eu ia cuidar, que eu ia proteger, só que tinha momentos da minha vida que o Miguel não ia estar ali comigo, e eu tinha que confiar que quem protegia o Miguel não era a Thalita, e sim o Senhor. Então, naquele momento que Deus falou comigo, eu me acalmei e eu vi que ele estava na proteção de alguém que, com certeza, é muito melhor do que eu. E Então, que não dorme nunca, né? exatamente, eu acalmei meu coração, mas era uma dificuldade que eu tinha. Então, durante esse período, eu fui aprendendo que é impossível seu filho não passar por dificuldade. Que também um dos outros momentos com Deus, Deus falou muito isso comigo, que é impossível meu filho não passar por dificuldade. É impossível meu filho não sofrer, porque na vida todo mundo passa por momento difícil. Todo mundo vai passar por um sofrimento. Meu filho não vai ser um alecrim dourado que não vai acontecer nada com ele. Isso é impossível eu acreditar que nada vai acontecer com ele. Só que o que que eu entendi? Que momento difícil vai ter na vida do meu filho, só que do mesmo jeito que teve na minha, eu como mãe, eu tenho que ensinar o caminho para ele chegar ao Senhor,
Porque quando meu filho tiver arrasado, quando meu filho tiver mal, quando meu filho tiver com o coração quebrantado, se eu conseguir ensinar ele ter intimidade com o pai, eu sei que o socorro dele vai vir do mesmo jeito que veio na minha vida. Então, ao invés de focar em toda a dificuldade da situação, em todos os meus medos, em todas as minhas inseguranças e aquele excesso de proteção que eu queria colocar o Miguel numa bolha para ele não sofrer, eu entendi que a minha tarefa como mãe não era ser perfeita, era ensinar ele a ter um relacionamento com Deus, e que toda vez que ele tivesse triste, que ele tivesse mal, o consolo dele ia vir do Senhor. E isso me ajudou muito. Deixa eu é impressionante. A gente veio no carro conversando de um assunto onde eu, com o meu jeito prático de homem, né, eu falei: "Thalita, abre a Bíblia, tá ali na Bíblia a orientação, vai lá e fala pro filho", né. Aí a gente veio discutindo um assunto, você falou: "Não, não é só isso", né. Então assim, pra você, por isso que fala que a mulher ela edifica o lar, né, que a mulher ela traz uma visão diferente, mais ampla, né, algo mais profundo, né. O homem dá o caminho ali, mas a mulher ela coloca algo mais, enxuto naquele caminho. Eh, eu simplesmente falei para você que abrir a Bíblia e mostrar ali para o filho que estava ali, era o que o filho deveria fazer. De fato também é. Porém, nesse tempinho de vindo para cá, 10 minutos, você me ensinou, a gente está tentando replicar isso agora para as pessoas, que fora o que está na Bíblia, a intimidade com Deus é algo É tudo. mais do que é uma crença, uma religião, o que está ali no evangelho. A intimidade com Deus é onde vai te colocar num local de filho que você vai passar a entender várias coisas. É Tudo. isso? É o que eu costumo dizer, assim, a Bíblia vai ter todas as respostas. Só que, por mais que tenha todas as respostas, se você não tiver uma relação de filho, você não vai conseguir entender. Então, tinha muitos momentos da minha vida que eu estava aflita e que eu falava com Deus e ele já respondia no meu coração, mesmo que eu não tivesse aberto a Bíblia naquele momento. Então, o que que eu vejo? Não anula também, da mesma maneira que eu falei com Se o completa, profissional. né? É, exatamente, se completa. Então, o que eu tento fazer como mãe é fazer com que meu filho ele tenha essa intimidade verdadeira com Deus. Porque daí eu sei que no momento difícil Deus vai trazer o consolo. E às vezes, muitas das vezes, ele vai trazer o consolo através da palavra. Quantas vezes eu também estava desesperada e eu orava para Deus, Sim. eu falava: "Senhor, eu preciso de uma resposta". E eu chorando na minha casa, eu pegava a Bíblia, eu abria e Deus me dava a resposta ali, o consolo que eu precisava. Então, Deus usa de várias ferramentas para conversar com o filho. Então, eu acho que a gente como mãe, né, como orientadora ali, eu tenho que mostrar isso pro meu filho. E eu falo assim que eu tive o privilégio eh, de fazer com que, meu filho entendesse isso e que ele tivesse uma experiência com Deus. Eu lembro um episódio que o Miguel ele estava mal e eu não podia resolver como mãe, e daí eu tive uma conversa com ele e eu tive uma conversa do céu mesmo, não era nem de mãe para filho, era realmente, assim, Deus revelando algo sobre a vida do meu filho. E ele estava mal e eu percebi pela oração dele, sem ele falar nada, que ele estava mal, e eu levei algumas palavras para ele. Quando eu levei algumas palavras para ele, ele começou a chorar muito e ele falou assim que Deus estava trazendo uma resposta para ele, mesmo ele pequenininho. Já pensou? Com 9 anos ele falando: "Deus está me trazendo uma resposta, mãe". E eu falei: "E é exatamente isso, então agora que você teve essa resposta, agradece a Deus, porque você está tendo a sua primeira experiência com Deus. Então você viu que quando você tiver com o coração, em conflito, quando você estiver triste, quando você estiver inseguro com algo, ele vai te dar a resposta". Foi lá em São Roque? Foi naquele episódio que ele chorou lá em São Roque ou não? Não, foi na nossa igreja mesmo, na Porque eu é, o que eu lembrei agora, que você essa intimidade que você fala que a gente tem que ter com Deus, quando você tem essa intimidade com Deus, automaticamente você começa a ser mais sensível ao que os próximos, né, o teu marido, teu filho, eles sentem. E lembrei agora de um momento lá na nossa igreja lá em São Roque, na sede, que o Miguel chorava muito, e ele falou que
tô quebrantado", e Na você verdade foi sentiu em que não era. Osasco, foi uma oração até no final. Foi em Que era Osasco? Porque ele era uma oração até de libertação e ele chorou bastante, daí depois até algumas pessoas falaram: "Olha que bonitinho como ele tá quebrantado". e você E na hora Deus sabia que falou não pra era, né? mim: "Não é quebrantamento isso, Thalita, é uma opressão. Então você conversa com seu filho, porque alguma coisa tá errada aí". E daí eu lembro que eu fiquei com aquilo na cabeça e falei: "Meu Deus, e agora? O que que". E eu sabia o que estava acontecendo, ele estava com um probleminha ali, e eu orei pra Deus e eu falei: "Senhor, prepara esse momento de conversa". Porque Deus já tinha me falado o que que era, mas eu queria que Deus ele me desse também as palavras certas para poder falar com o Miguel. E quando eu falei com ele, foi o que ele precisava ouvir. Então, assim, foi a primeira experiência que ele teve com É. Deus. E Então eu fiquei muito feliz com isso, porque você vê que você está ensinando, de certa maneira, o seu filho ter intimidade. E é o que a gente estava falando hoje aqui, né? Eu e o Renan, a gente estava falando a respeito disso no carro, né? Que ele, bem prático, ele falou: "Ah, mas na palavra está escrito". Daí eu falei assim: "Ah, mas muitas vezes só a palavra a gente pode conhecer. Só que a gente vai errar. Muitas vezes na palavra pode estar ali, ó, não faça isso, não odeie, por exemplo, seu irmão. Mas e aí? Se você não tiver intimidade com Deus, você vai ler, só que você não vai conseguir viver aquilo. Porque o que faz você mudar, o que faz você ser outra pessoa, o que faz você ter um amor de verdade, é você conhecer a Deus. Então, se eu não tiver tido uma relação, uma intimidade com Ele dessa maneira, por mais que eu leia, eu não vou conseguir ali viver aquilo. Porque muitas vezes a gente precisa. É o que eu falo pro Renan. Eu sou uma pessoa que acredito totalmente na palavra de Deus, tá, gente? Não tô falando diferente disso. Acredito, leio a Bíblia, tô fazendo agora novamente meu devocional diário. Só que só você ler não vai fazer você viver. Só que quando você realmente tem intimidade com Deus e você conhece o amor que Deus tem sobre a sua vida, você vai viver o que está escrito, porque você vai se constranger de não fazer o que ele te pede, até porque você sabe que o que ele te pede, o que está escrito, é o melhor para sua vida, porque ele sempre vai ter o melhor para você, os planos dele é sempre maior do que os seus. Então, eu obedeço porque eu confio no meu pai, e eu só confio no meu pai se eu tiver uma relação de intimidade com ele. você conhecer, Eu né? tenho que conhecer de perto. É, para as mães que estão ouvindo agora, deixa para elas um relato, uma mensagem, não tá chegando no final não, tá? É que me surgiu isso aqui agora. A gente costuma falar na linguagem, assim, mais natural, mais comum, que a mãe tem um superpoder, né? Então esse superpoder de, assim, de sentir o seu filho, é essa intimidade que ela tem com o filho, né? A mãe quem gera o filho, então tem até a ciência fala de cordão umbilical e tudo mais. Mas resgata aquela mãe que muitas vezes está insegura, fala para ela o poder que ela tem, o que você descobriu sobre ser mãe, que às vezes a mãe está insegura, tem que tomar uma iniciativa e não está com coragem. É aquilo, confiar no Senhor, buscar orientação nele e fazer aquilo que está no seu alcance, porque muitas vezes tem coisas que estão no nosso alcance, então essas eu faço. Essa se tá no meu alcance e eu posso resolver, eu resolvo. Agora, o que passou do meu alcance, eu entrego para o Senhor. Então, tem momentos da nossa vida que nossos filhos vão passar por situações que a gente, como mãe, como ser humano, não vai poder resolver. E aí, o que que eu faço? Eu oro no Senhor e aguardo que Ele vai ter o melhor. Então, eu não preciso querer ser perfeita, até porque eu não vou conseguir. Eu preciso ter uma dependência em Cristo para quando não saber como agir, ele me direcionar. Então, é isso que eu aprendi em ser mãe. Eu continuo errando, erro muitas vezes, peço perdão para o meu filho muitas vezes, porque meu filho ele vê esse lado meu também humano, ele sabe que quando eu erro, eu peço perdão, eu falo: "Filho, a mãe errou, eu sou imperfeita, eu tô tentando melhorar, me perdoa se eu errei, se eu te magoei, se eu fiz algo com você que não era legal, mas eu tô tentando ser alguém melhor".
e eu tô buscando a orientação no meu pai. Então é esse conselho que eu dou. Se você não tá conseguindo, se você não sabe resolver a situação, faça aquilo que você pode, faça o seu melhor, mostre para o seu filho que você erre, que você erra, aliás, e que isso é normal, mas que você tá tentando acertar. E outro ponto aí que muitas vezes eu vejo hoje em dia é que tem mães que elas querem impor para o filho determinadas coisas. E às vezes o filho está passando por um processo que é um pedido de socorro. Então eu costumo dizer que cada período da vida o filho vai chamar a atenção dos pais de certa maneira. Então, quando o filho é pequeno, talvez é uma birra. Quando o filho é um adolescente, talvez ele vai chamar a atenção de outras maneiras, ele vai ficar um pouco rebelde. Então, a gente tem que ter esse entendimento, a gente tem que olhar nossos filhos e a gente tem que entender o que está acontecendo com ele. E morrer pra gente mesmo, porque a gente já foi filho. E eu tenho certeza que a gente, como filho, a gente errou pra caramba. E às vezes a gente, como pai, não quer que nosso filho erre. Mas quantas vezes a gente errou com os nossos? Então é isso que eu olho para o Miguel e eu tento entender, que meu filho também vai errar, que eu não posso cobrar ali uma perfeição dele, que eu também vou errar e que tá tudo bem, que a vida é assim. É fato. É, ser mãe é um desafio, né? Mas às vezes a gente coloca uma dificuldade maior que deveria, né? Sim. É. E além de tudo isso que nós estamos resgatando, né, na mãe, além disso, ser mãe, a mãe é. A mãe é tudo na vida do filho. A mãe é carinho, a mãe é proteção, a mãe é auxílio, a mãe é amor, a mãe é a base, a mãe muitas vezes vai ser a estrutura, a mãe vai ser a orientadora, a mãe vai ser a intercessora. E além de todo esse papel que você consegue fazer, você, mãe, você é. Incrível, batalhadora, forte, corajosa, inteligente, cheia de fé, amorosa, carinhosa. Quantas mães a gente não vê, não que felizmente, né, mas isso é infelizmente, mas quantas mães a gente não vê no shopping, no mercado, com 2 filhos no colo, carregando o outro. Quantas vezes a gente brinca que o homem tá gripado, parece que sofreu um acidente de caminhão. E a mulher tá lá, doente, parece que nem sente, né? E se precisar levantar ali para fazer qualquer coisa que o filho precisa, ela pode estar Do em jeito que qualquer situação, ela vai para cima e ela morre para si pelo seu filho. é. A mãe tem uma constância que talvez o pai também não tenha o tempo todo, A né? mãe tem a paciência. A mãe tem a paciência. Não, sou muito paciente. Sou muito- A mãe tem uma paciência. Mas o que a gente quer trazer com isso? Nós iniciamos falando, né, que é algo que talvez o seu papel de mãe tá te deixando não bem, né? Não bem, não sei se tá claro, que tá te deixando talvez não leve, né, nos dias de hoje, que para você se libertar disso e procurar uma ajuda se preciso. Nós mostramos os seus papéis de mãe, que às vezes quer dominar aquilo que não é seu. E nós, principalmente, a ideia daqui, de hoje, é você entender a sua força. Porque eu tenho uma mensagem para você no final, você vai entender a nossa ideia do que é mãe aqui na Atos, mas eu te convido a tira um tempinho seu agora, se você puder, 2, 5, 10 minutos, conversa com Deus, se resgate, porque olha para trás, olha tudo que você conseguiu fazer sozinha. Eu falo isso com propriedade, porque eu tive uma mãe que foi mãe e pai. Assim, não me faltou absolutamente nada. Não me faltou absolutamente nada. Obviamente que a mãe não consegue cumprir um papel do pai, né? Biblicamente até falando isso, né? É natural, senão Deus faria só um ou outro, Deus fez os dois, né? Mas aquilo que minha mãe podia fazer, ela não negligenciou. Então, assim, se resgate. Você é incrível, você é forte, você é amorosa, você. Vamos falar É mais? tudo. Você é paciente, você é estrutura, você é uma mulher de oração, você é uma mulher de coragem,
faz o seu melhor para o seu filho. E para aquela mãe que às vezes tá num casamento, mas tá esquecida dela mesma, ou tá num casamento complicado, como que fala o termo de hoje? É casamento tóxico? Relacionamento tóxico, Tóxico, dependência você emocional, né. vamos entrar num mérito que você atende na sua profissão, algumas mães, e muitas vezes elas estão distante delas mesmas. É aquilo que a gente falou até quando eu falei a respeito de divórcio, né, se você não tá bem, você não consegue ser o seu melhor naquele momento. Então, essa mãe que tá passando por um relacionamento, de repente, abusivo, algo assim do tipo, volte a olhar pra si, porque além da gente ser mãe, a gente é uma pessoa. Então a gente precisa ter o autocuidado. Então, uma dica que eu dou: pegue a força, resgate a pessoa que você foi um dia. Então, volte a sonhar, volte a se ver como mulher, se cuida, isso é importante. Seu corpo é templo do Espírito Santo, então, olhe para si, tenha um autocuidado, se ame, porque eu tenho certeza que o que um filho mais deseja é ver uma mãe feliz. E se você conseguiu ser a mãe que você é, É, ser a mulher que você precisa é fichinha, né? não, Essa é a ideia, né? a gente tem que se vencer, porque dia ruim vai chegar na vida de todo mundo. Tem uma pergunta aqui, mas que você até respondeu, só vou reforçar ela. Você respondeu sem saber. Ser mãe é viver entre esse amor que transborda e as incertezas da vida, né? As dúvidas. Foi o que nós conversamos aqui inconscientemente. Essa pergunta você já respondeu, mas não vou deixar passar batido, que eu perguntei como entrar num descanso em meio a tanta incerteza entre esse amor que você carrega consigo, mas às vezes você não sabe como transbordar no seu filho, ou uma decisão difícil. Como você procura descanso nisso? Isso nos dias atuais mesmo. Vamos pegar. Vamos incrementar aqui. Vamos incrementar? Vai lá. Então tá bom. Vamos incrementar. Quem sabe faz ao vivo. Fala aí, Ismael. Quem sabe faz ao vivo. Pega o seu histórico, Thali. Pega o seu histórico, tudo que você superou, tudo que você aprendeu, porque a gente entende que passado, aquela frase que vai nos carregar sempre, que é lição, prisão ou saudade, né? Então vamos pegar passado, lição. Com certeza. Tudo que você aprendeu, tudo que você superou, tudo que você já transbordou. No dia de hoje, ainda assim o Miguel tem vai fazer 11 anos, daqui dois meses. Então é um momento diferente da vida dele, né? Nós falamos com mães recém-nascidos, mas agora tem mães que estão com os filhos com 10, 11 anos que também não sabem o que fazer. Mas você já tem uma base, né, do que você já superou. O que como você descansaria sabendo que você vai tomar a decisão certa hoje? Primeiro, eu não vou querer ter o controle de tudo. E outra coisa Não que mais, né? não mais. E outra coisa que eu costumo dizer é que normalmente aquilo que a gente quer ter controle, Deus ele vai te pedir no altar. Então, hoje eu entrego para Deus. Hoje eu confio. Hoje, quando meu filho vai sair de casa, eu sei que tem um pai que, como cuida da minha vida, cuida da dele também. Então, eu descanso. Eu faço meu papel como mãe e sei que Deus vai fazer o papel dele. E você olha pra si e você vê o tanto que você acertou também, né? Isso é importante. Não, com certeza. Hoje eu falo assim, a Thalita ela errou, mas a Thalita acertou muita coisa com o Miguel. Miguel, mesmo eu tendo um temperamento aí colérico, sanguíneo, o Miguel fala que a pessoa mais compreensiva que ele conhece sou eu. Não, e fala Você vê se sério. pode. E o Miguel, ele tem algum registro de erro seu? Nunca. Ó, de hoje, ontem, a Thalita pegou o Miguel na escola. E o que que ele falou? Na hora que ele entrou no carro? Ai, que mulher maravilhosa, Chegou algo assim do chegou a, tipo. a mulher mais maravilhosa da escola. É, a mãe mais A mãe maravilhosa, mais que mulher maravilhosa. espetacular. E Daí é- ele fala: "Você é bonita demais". Ele fala assim, é lindo. tirando a parte de beleza mesmo, isso é uma admiração. Nossa, demais. Né? Porque você conquistou mesmo a intimidade com ele. Então, acho que se eu posso aprender alguma coisa desse episódio, que a intimidade é um caminho. E você sabe como a gente constrói intimidade? Admitindo que a gente erra. Eita! Então, mãe, você vai Eita! e quer ter
intimidade com seu filho, peça desculpa quando for necessário. É isso. Nossa, isso é muito incrível. Às vezes a gente não pede desculpa por achar que sou mãe, sou pai, que vou pedir desculpa, vou me rebaixar. Às vezes acha que vai dar um mau exemplo. Não, pelo contrário. Então a gente pode dizer para eles que o Brasil nos ouve, que você tem essa admiração pelo Miguel tem essa admiração sua porque você é verdadeira com ele. Se Com você certeza, errou, você pede desculpa, né? com certeza. E o Misericórdia. Miguel não espera uma mãe perfeita. Eu quero ser assim. E da mesma maneira que o Miguel não espera uma mãe perfeita, eu também não espero um filho perfeito. E tá tudo bem, é assim que a gente se relaciona e acaba dando certo. Top. Chegando na parte final, Thali, fala pra gente uma passagem da Bíblia uma passagem, um versículo, qualquer coisa da Bíblia, qualquer coisa não, né? Algum momento da Bíblia que te traz um conforto, que você sabe que aconteceu aquilo, ou esse versículo te orienta, que você sabe que vai dar certo. Eu costumo falar até para mães, teve uma época que eu fui líder de um projeto de mães de adolescentes, e eu falava muito do filho pródigo. Porque às vezes nosso filho vai fazer escolhas que a gente não espera que ele faça e vá para caminhos diferentes daquilo que a gente planejou para ele. Só que, como tem a passagem do filho pródigo, eu acredito que se a gente ensina o caminho, Ele volta ele volta. Então, forte. foca em ensinar o caminho, porque se um dia o seu filho se perder, ou se ele tiver perdido nesse momento, eu tenho certeza que você continuando acreditando no Deus que você serve, acreditando nos ensinamentos que você deu para ele, cedo ou tarde ele volta. Amém. E antes de eu dar, te entregar a mensagem que nós criamos, para você finalizar, se você fosse incluir, se você pudesse orar para o Miguel agora, como você oraria para o Miguel? O que você falaria? E após essa resposta, você já pode finalizar, porque a gente vai entregar a mensaginha O e que, é que eu isso. oraria? Isso. Eu ia pedir para Deus conservar o coração dele maravilhoso que ele tem. Eu ia pedir para ele entender cada ensinamento, para ele cada dia mais ter intimidade com Deus, para ele saber que a sua identidade é Cristo e por mais que muitas vezes o mundo possa falar diferente daquilo que Ele a é, Bíblia fala ou que ele a base dele sempre precisa ser o Senhor, porque quando a gente sabe quem a gente é, a gente não se perde facilmente. Então, então é isso é que você isso. orar para ele. Agora vai ficar um pouco mais difícil, Ok. mas pode ser rápido. É, vou falar para nós, é meio que cômodo falar isso, porque o nosso filho é quase mais crente que a gente, né? Então é preservar o que já tá nele. E para aquela mãe que o filho não tá no caminho que a mãe segue? Exatamente como a gente disse do filho pródigo. O primeiro ministério que Deus tem é a família. Então eu acredito que Deus ele não quer salvar só uma mãe, ele quer salvar uma geração. Então entrega o seu filho no altar, ora e confia que no momento certo Deus Mas ele não desista, né? faz a promessa. Dê um feliz dia das mães para Feliz Dia elas. das Falam Mães. que elas são poderosas. É eu que vou falar a mensagem? Não, não, eu vou ler Ah, aqui no não, final, mas então dê tá. o seu feliz dia das mães para ela. Feliz Dia das Mães, em especial para minha mãe, que me incentiva muito, que sempre tá aí assistindo o podcast. Um feliz Dia das Mães para minha sogra também, que me presenteou com esse homem aqui maravilhoso. Presentão. Um feliz Dia das Mães para todas as mães que são batalhadoras, que sonham, que buscam sempre o melhor pro filho. E é isso. A gente é agraciada por ter o poder de gerar, o poder de ter um filho e ter a responsabilidade de ensinar o caminho do Senhor. Então, um feliz Dia das Mães. É isso. Eu tenho uma mensagem para você. Vou ler, porque nós estou há dias escrevendo. Às vezes eu paro e penso o quanto Deus insiste em nós, o quanto Ele ama, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente foge e mesmo quando achamos que Ele não nos ouve mais. E aí eu olho para minha esposa, no âmbito de mãe, eu olho para minha mãe e eu olho para a mãe da minha esposa
e vejo e analiso e reconheço o reflexo de tudo isso aí que é Deus. Esse amor de uma mãe que é teimoso, incansável e cheio de esperança. Uma mãe pode se cansar, pode chorar escondida, pode se sentir sozinha, até falha, mas uma mãe nunca desiste, assim como Deus. Deus vê os nossos erros, nos nossos piores dias, vê quando a gente mente, quando a gente se fecha, quando a gente se esconde, e ainda assim Ele chama: Filho meu, ainda te quero, ainda te amo. A mãe faz o mesmo. Ela corrige, mas ama. Ela chora, mas ora. Ela se decepciona, mas continua esperando o melhor. Esse é o amor que muda o mundo. O amor que não precisa que você acerte para continuar sendo amor. O amor que permanece igual ao amor de Deus por nós, igual ao amor de uma mãe para seu filho. Mães, o que vocês carregam é um dos dons mais poderosos entre todos, se não for o maior, pois é o dom que mais se assemelha a Deus. Que a Bíblia nos revela que Deus é amor. E o amor mais próximo do amor de Deus é o amor que você tem pelo seu filho. Um feliz Dia das Mães, em especial a minha mãe. Eu te amo, obrigado por tudo. E saibam quem vocês são, saibam que vocês carregam, saibam que vocês têm algo que se assemelha a Deus. Deus abençoe. Com nós até a próxima.